mas nós não podemos lançar fora o chamado do Senhor. Se você puder, fica de pé. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Na Nova Tradução, linguagem de hoje, diz: feliz as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitos. Amém? Pode se assentar, né? Eu já orei, o pastor já orou por mim nessa noite, né? E confesso, esses dias eu tenho orado para o Senhor falar com cada um que vem aqui em cima, para o Senhor ministrar e dar a palavra dele para a igreja. E falando desse texto, a gente pode começar dizendo que deixa eu só olhar aqui. A gente pode começar dizendo que esse texto está nos levando a uma pergunta. Preste atenção, igreja. Aonde estamos colocando os nossos desejos? Aonde estamos colocando os nossos desejos? Aonde estamos colocando os nossos esforços? Para qual direção nós estamos apontando a nossa vida? Qual é, meus irmãos, a verdadeira fome? Qual é a verdadeira sede do nosso coração? Você não precisa responder para mim. É claro que temos inúmeras necessidades. E algumas urgentes na sua vida ou na minha vida. Mas nenhuma delas, preste atenção, é maior do que ter sede e fome por justiça. Ter fome e sede pela justiça de Deus. E quando Jesus, no Sermão da Montanha, né, descreve as bem-aventuranças, ele está descrevendo a qualidade, presta atenção, a qualidade, as condições, as características de quem o segue. De quem o segue. Então a primeira coisa que aprendemos é que não devemos ter sede e fome por bênção. Preste atenção. Que a gente não deve ter fome e sede por felicidade. São duas coisas muito buscadas, né? No mundo atual. E não é errado as bênçãos. Querer bênção e ser feliz, né? Nada contra. Mas o nosso primeiro desejo, a nossa primeira sede e fome precisa ser por justiça. Vocês vão me entender. Porque quando buscamos o prazer, quando buscamos a alegria, a felicidade em si, não a encontramos. Mesmo e prazer por prazer, é mera satisfação, né, de instinto. Só que felicidade é descrita no Sermão da Montanha, igreja. É um sentimento de plenitude. É um sentimento que satisfaz o corpo, a alma e o espírito. O prazer é a pressa do momento. Vocês entendem isso? Vocês estão comigo? Vocês acham isso? Porque eu acho. O prazer é a pressa do momento, mas a felicidade é a sabedoria dos maduros. É a sabedoria da vida. E sabe quando alguém diz, quantas vezes você encontra pessoas, quantas vezes a gente, né, se depara com pessoas que falam assim, afinal de contas, eu também tenho, né, o direito de ser feliz. Quantas vezes nós ouvimos isso, igreja? É muito perigosa essa frase, porque ele está prestes a quebrar a justiça ou a retidão para buscar a felicidade. Preste a quebrar alguns princípios. Não importa o caminho, né? Não importa a minha vida, a vida é minha e eu faço dela o que eu quero. A minha vida não está boa. Eu quero ser feliz. A busca do prazer
não é incomum se passar por cima da retidão e da justiça. Não são felizes os que buscam a felicidade. Bênçãos e felicidade não são coisas que devemos buscar. Por quê? Por quê, irmã Eliane? Porque são sempre consequência da busca de algo maior, ou por algo maior. Por isso não tenha pressa em ser feliz. Apresse os seus passos para ter fome e sede da justiça de Deus. A Bíblia fala que felizes são aqueles que buscam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Colocar a justiça de Deus acima de todas as coisas. Amém? E para a gente entender melhor esse versículo, a gente precisa fragmentar ele. E a primeira pergunta que fazemos, ou que eu faço é: que justiça é essa? Qual é a justiça que Jesus está falando? O que esta palavra significa no Sermão da Montanha, igreja? E depois de acharmos o seu significado, porque é feliz o que tem fome e o que tem fome e o que tem sede de justiça. Bem, vamos lá. Justiça aqui tem pelo menos 3 características. Tem mais, mas eu vou falar somente de 3. 3 características principais. A primeira, justiça imputada. Justiça imputada. Quem aqui sabe o que é justiça imputada? Levante a mão. Por favor. Ninguém sabe? Ninguém sabe o que é justiça imputada? Justiça, a primeira, justiça imputada, justiça atribuída. O que isso quer dizer? Justiça concedida por Deus. É aquela que recebemos de Deus. Temos que ter fome e sede da justiça de Deus, nos dada por meio de Jesus. Porque nenhum homem pode ser justo diante de Deus. Nenhum homem pode ser declarado justo diante de Deus. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, Tiago, capítulo 2, versículo 10 diz: podemos observar toda a lei, mas se tropeçarmos em apenas um só ponto dela, somos culpados de quebrá-la totalmente. Olha bem, igreja, não importa quantas coisas boas você é capaz de fazer, jamais vamos conseguir ser qualificados para estar na presença de Deus. Todo homem está desqualificado para estar com Deus, até receber a justiça imputada por Deus em Jesus. Em Jesus Cristo. Através de quê? Através da cruz. Vocês estão entendendo? Ou vocês estão começando a entender? Amém? Através da cruz. Deus sacrificou Jesus no altar deste mundo para purificar o mundo do pecado. A fé em Jesus, no sacrifício dele, nos deixa limpos. Deus decidiu, sob o olhar de todos, deixar o mundo numa situação aceitável diante dele, por meio do sacrifício de Jesus. E isso, igreja, é justiça imputada, atribuída, dada pela graça de Deus. Por isso que a gente tem que ter fome e sede disso. Você compreende isso? Você compreende? Você conhece a cruz? Você sabe por que Cristo veio? Porque Cristo veio nos salvar? Você sabe? Onde estava Deus em seus pensamentos e no seu coração quando envia o seu melhor do céu para nos salvar? Você consegue imaginar? Preste atenção.
o espanto do céu depois de bilhões e bilhões de anos. Jesus levantando do seu trono, e na medida que ele se afastava do seu trono, ele se diminuía para caber no ventre de uma virgem. Nós temos que ter fome, igreja, e sede para compreendermos isso. Por isso que eu falei que essa palavra falou muito ao meu coração. Nós temos que ter fome e sede para entendermos o que a palavra quer nos dizer, o que o Senhor quer falar. Olha só, em Colossenses 2:13 diz: quando nós estávamos mortos em nossos pecados e na circuncisão da nossa carne, Deus nos vivificou. Amém? Em Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Diga todas. Você pode dizer todas. Todas, igreja, todas as transgressões. Ele cancelou o escrito de dívida. Ele rasgou a nossa sentença de culpa. Ele a removeu pregando-a na cruz. E despojados os poderes, as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunfante sobre eles na cruz. Na cruz, Jesus pisou na cabeça da nossa condenação. Na cruz, a justiça de Deus nos foi imputada. A lista dos pecados daquele que crê em Jesus como seu Senhor e Salvador foi limpa. Aleluia. Jesus em João 19:30 diz: está consumado. Ah, igreja, está consumado, está feito. Tetelestai, está feito. Está feito. Por isso você crê no Senhor como seu único e suficiente Salvador, que é o Senhor da sua vida. Você pode pegar a sua lista de pecados, não sei quais são, mas, por exemplo, nós fizemos isso quando nós convertemos. Jesus morreu por nós. Ele pagou o preço por nós. Sabe? E você pode pegar a sua lista. O Senhor, Ele quitou na cruz. Foi quitada. Foi quitado. Aleluia. Foi quitado. Os que creem no Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador, possuem seus pecados quitados. Quitados. Justiça imputada. Bem-aventurados que têm fome e sede dessa justiça, porque serão satisfeitos. Você sabe que satisfação é essa? Você sabe que satisfação é essa? É dormir sabendo que no amanhã, acordando ou não, aleluia, é Cristo. Será que você está nesse ponto? Vivendo ou não, é Cristo. É Cristo. Por causa do sangue de Jesus, o nosso futuro só tem um destino: Cristo. Cristo. Só tem um destino, igreja: Cristo. Cristo. Justificados, justiça imputada a nós, pelo poder do sangue de Cristo crucificado. Não se trata de gente que tem fome de fazer coisas certas, não. Não. É fome de conhecer a verdadeira justiça de Deus, que é o Cristo crucificado na cruz, ou numa cruz. É fome de entender o inexplicável. É fome de compreender o incompreensível. Lembra, Andréia? O Evangelho é cruz. Nunca mais saiu do meu coração, nem dos meus ouvidos. O Evangelho é cruz. Como Deus pode ter vindo salvar criaturas criadas por eles, que o traiu. Preste atenção. Justiça imputada.
De graça recebemos quando cremos. De graça recebemos quando cremos. Vocês estão entendendo o que o Senhor quer falar conosco? Vocês estão entendendo? Essa justiça de Deus não é analisada sob a lógica dos méritos, não. Mas é sobre a cruz. Então, qual é a consequência dessa justiça, igreja? Dessa justiça imputada, dessa justiça atribuída, dessa justiça nos dada por Cristo Jesus. Ela gera outra justiça. Preste atenção. Ela gera outra justiça. Na verdade, ela gera um tripé. Preste atenção. Justiça imputada gera justiça social. Justiça imputada gera justiça praticada, que é a busca pela santidade. Santidade. Justiça imputada, salvação, gera justiça social, que é fidelidade e generosidade. Justiça imputada, que é salvação, gera justiça aplicada, que é santificação. Amém? 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 Glória a Deus. Aqui não está falando de boas vibrações, não. De boas emoções ou de sensações, não, igreja. Não, aqui fala de um homem e uma mulher que depois que foi salvo pela justiça de Deus, ele então começa a praticar atos de justiça, que são a imagem de Cristo sendo lapidada nele. A imagem de Cristo sendo lapidada em mim, em você, pelo poder do Espírito Santo. Amém? Romanos, se você quiser abrir, 8:29, diz assim: pois Deus conheceu de antemão os seus e os predestinou para se tornarem semelhantes à imagem de seu Filho, a fim de que ele fosse o primeiro entre muitos irmãos. Tudo que eu coloquei aqui, né, a Bíblia nos fala. Sermos parecidos com Jesus. Aqui fala de uma justiça que alcança a nossa vida, igreja. Alcança a nossa vida. E a muda por completo. Preste atenção. Alcança a minha vida e a muda por completo. O fato de crermos e sermos salvos não quer dizer, né, não significa que tudo está ok. Preste atenção. Não significa que tudo está ok. Você nasceu de novo. Glória a Deus. Você nasceu de novo. O Senhor lhe deu um novo espírito. Ressuscitou o seu espírito. Mas você precisa de uma alma. E essa alma precisa ser transformada. Precisa de mudanças drásticas. E existe uma guerra agora a ser travada. Existe uma guerra agora a ser travada. Antes era impossível para nós vivermos a santidade, porque éramos escravos do pecado. Mas agora pela cruz, a nossa escrita de dívida foi rasgada. Fomos libertos do império das trevas. E agora podemos viver o impossível, que é sermos parecidos com Jesus. Que nada mais é do que buscar a santidade. Não tem como sermos salvos e não mudarmos. É estranho, né? Se você nada mudou. Ou se eu nada mudei. Se você continua o mesmo, é estranho. Você precisa fazer uma análise. Uma análise urgente da sua vida espiritual. Uma análise urgente da sua vida. E eu te pergunto, existe salvação desvinculada de transformação? Existe? Existe, dona Elzira? Salvação desvinculada
de transformação? Não. Não existe. E se alguém não está sendo transformado e afirma e foi encontrado por Jesus, mas não é transformado, qual é a conclusão que você tem? Qual é a conclusão que você tira? Ele precisa pensar bem, nós precisamos pensar bem na nossa vida espiritual, porque nós podemos estar sendo enganados com relação ou a respeito à nossa eternidade com Cristo. Apocalipse, capítulo 2, diz assim, capítulo 2, versículo 5. Capítulo 2, versículo 5. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Preste atenção. Nós precisamos ter fome e sede. E fome e sede pelo que Deus é, através da sua presença. Ter fome de conhecer Deus. E o conhecimento de Deus, para Ele é indispensável. Estou quase terminando. Se quero Deus, se tenho fome e sede de Deus, vou fazer o que for preciso para conhecê-lo. Precisamos parar, muitas vezes, com desculpas. Jesus não está falando, quando você estiver com vontade de vir ao culto ou no culto de domingo, e por acaso quiser conhecer a minha justiça. Não é isso que ele está dizendo. Jesus está falando assim: quem tem fome e sede é saciado. É por isso que são poucos os saciados, porque é uma lei dos céus, do trono de Deus. Quem tem fome e sede é saciado. Quem tem fome e sede experimenta do Senhor. O sedento é o primeiro a chegar e muitas vezes o último a sair. O discípulo dele tem fome e sede por ele. Quem tem fome, igreja, e sede por Deus, jamais perde uma oportunidade para saciá-la. Atitudes moderadas não indicam que você está com fome e sede. Se o seu coração não está no louvor, preste atenção. E o louvor, é diferente, meus irmãos, de adoração. O louvor é diferente de adoração. Louvor é uma expressão, é uma afirmação, é uma manifestação. A Bíblia diz: todo ser que respira, louve ao Senhor. Você prestou atenção que eu estou nos textos aqui? Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tem que estar vivo, Você tem que estar vivo para louvar o Senhor. Então, se o seu coração não está no louvor, se o seu coração não está na adoração, se o seu coração não está no culto, você não tem fome e sede de Deus. Sinto muito te dizer. Você não tem fome e sede de Deus. E não ter fome e sede por Deus é pecado. Vocês sabiam disso? É pecado. Apocalipse 2, 4, vamos lá mais acima. 2, 4 diz: contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Tenho contra ti uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Você parou de queimar por mim. Você parou de adorar. Você parou de ter um ardente louvor.
E o que Jesus disse para essa igreja? Lembre-se onde você caiu e arrependa-se. Não amar a Deus, não colocá-lo em primeiro lugar, não queimar de amor por Ele, é pecado. Arrependa-se. Deus não aceita qualquer culto. Preste atenção, Deus não aceita qualquer culto. Não é você que decide o culto que Deus vai aceitar, ou que Deus aceita. É Deus que diz como Ele quer ser adorado. Por isso, se você não tem fome e sede por Deus, se arrependa nessa noite. Às vezes temos fomes erradas. Fomes erradas. Precisamos ter a fome certa. A fome certa. A sede certa. Feliz é aquele que vive da forma que Deus deseja. Fome e sede por Ele. Adora Ele nessa noite, igreja. Deixa Ele, tocar em você. Deixa Ele te encher. Se você quiser, feche os seus olhos. Experimente do melhor que Ele tem para você. Que é a presença dEle. Ele é o melhor que nós temos. Quem tem fome e sede, sai do seu lugar de comodismo e vai. E vai fazer a vontade dEle. Eu lembrei do cego Bartimeu. Está lá em Marcos. Se você não quiser abrir, não tem problema. Está lá em Marcos. Cego Bartimeu. Marcos capítulo 10. Versículo 46. Então chegaram a Jericó, já estou terminando. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão os seguiu. Um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais: filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Isso é ter sede e fome por Deus. Isso é ter sede e fome de encontrar Jesus, de encontrar Deus. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando Jesus ouviu, parou e disse: falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram, venha, ele o está chamando. Bartimeu logo jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, quero enxergar. Jesus disse: vá, pois tua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver. Isso é sede de Deus. Fome e sede por Jesus. Fome e sede pela presença dEle. Que você possa entender isso nessa noite. Que você possa entender que o preço foi pago. Que o Senhor, que Jesus, Ele morreu na cruz por mim e por você. Que o preço foi pago. O preço foi pago. E hoje você é livre para adorar ao Senhor. Hoje você é livre para ter sede e fome dessa justiça. Para fazer não a sua vontade, mas a vontade do Pai. A vontade dEle na sua vida. Vale a pena servir ao Senhor. Vale a pena ter sede e fome de justiça. Vale a pena. Vale a pena. Isso é sede. Nada iria impedi-lo de chegar e de alcançar o seu objetivo. Nada pode nos impedir, nada, igreja, pode nos impedir de alcançarmos o nosso objetivo na presença do Senhor. Nada. E nem ninguém. Ninguém pôde impedir o cego Bartimeu, porque ele estava determinado
Ele estava determinado. Ele foi ali para ter um encontro com Jesus, para ser curado, para ser restaurado. E ninguém podia impedi-lo de chegar até aquele lugar, até Jesus. Quem nasce de novo em Cristo Jesus precisa ter fome e sede. Não podemos parar de ter fome. Não podemos parar de ter fome. Amém? Vocês entenderam? Que você possa guardar essa palavra no seu coração. E que aquilo que eu não pude expressar, que não pude falar, vá para a palavra do Senhor. Vá para casa. Vai ruminando essa palavra. Pergunte ao Senhor o que Ele quer falar com você. Né? O que Ele quer falar mais. Porque Ele falou conosco nessa noite. Porque eu creio que Ele falou aos nossos corações. Que nós possamos conhecer mais da palavra do Senhor. Fica de pé. Pode louvar o Senhor, Alan? Fica de pé nessa noite. Feche os seus olhos um pouquinho. Eu não vou te chamar para vir à frente. Eu não vou te chamar. Mas no seu lugar, feche os seus olhos. Você entendeu essa palavra e você não entendeu, peça ao Espírito Santo, né, o seu amigo, aquele que convence o homem. Aquele que fala conosco. Aquele que intercede por nós. Ele pode falar ao seu coração. Aquilo que eu não pude falar, Ele pode falar. E Ele pode fazer por você nessa noite. Lembre-se, o preço foi pago ali na cruz por mim e por você. Aleluia. Hoje nós somos livres. Está consumado. Está consumado. O preço foi pago. O sangue foi derramado. E hoje nós somos livres. De graça o Senhor nos deu. É de graça, igreja. É de graça. Que nós possamos fazer jus ao sacrifício de cruz.